Primeiro eu agradeço a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor Miguel, por ter confiado também em trazer a palavra aqui para a igreja. E durante todo esse tempo aqui, nós estamos escutando há pelo menos 3, 4 semanas, né, sobre o livro de Atos, que é um livro poderoso, né, como o pastor Miguel mencionou mesmo, que esse livro ele poderia até ser chamado Atos do Espírito Santo, né, os atos do nosso Deus Todo-Poderoso. E durante todas essas ministrações, o Senhor ele tem falado muito ao coração da sua igreja. Eu tenho me alimentado muito com essas ministrações que estão acontecendo, né? E só para dar um panorama geral aqui do que nós vamos falar nessa noite, o pastor ele começou a falar mesmo a respeito do início dos atos que aconteceram através do Espírito Santo para a igreja primitiva, né? Os irmãos lá do primeiro século ali da igreja, já depois que Jesus tinha morrido e ressuscitado, e o Senhor Jesus ele fez questão de deixar bem claro a sua ressurreição, né? Para não ficar aquele negócio que muitas vezes a gente vê o homem mesmo questionando, né? Eu já vi pessoas questionando a respeito da ressurreição de Jesus, né? E a palavra de Deus, quando você começa a analisar esse livro de Atos, você vê que a palavra que é direcionada ali é que o Senhor Jesus, ele passou de casa em casa após a sua ressurreição. Ele se assentava à mesa com as pessoas, né? O Senhor deu essa oportunidade daqueles primeiros irmãos ali do fundamento ali da igreja primitiva, de sentirem o que era ter esse contato direto com Ele, depois de todo aquele processo doloroso que Ele passou, de toda a dor mesmo que o próprio Cristo sofreu pelas nossas vidas, né? A consequência do nosso pecado levou Jesus a se entregar por nós, que todos somos pecadores, né? Então, através ali da sua vida, ele veio aqui a esse mundo, morreu, ressuscitou, deixou comprovado, não só nas Escrituras, mas comprovado na história, né? Porque é como foi ministrado aqui, a vinda de Jesus a essa terra, ela foi algo tão poderoso que o Senhor ele separou o tempo, né? Deus ele separou o tempo, né? Então nós temos aqui a nossa contagem hoje cronológica, ela é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então foi um homem que de fato veio não só para mudar a história espiritual, mas para mudar a história mesmo da humanidade. Então, esse mesmo Jesus, ele veio para nos ensinar, né? Nos ensinar aquilo que o Pai já tinha ordenado. Então, ele veio para fazer esse cumprimento da palavra de Deus. E uma das coisas que eu aprendi nesses dias de ministração que nós tivemos aqui é que só tem autoridade para ensinar aquele que já fez. Então, o próprio Jesus, né, através da sua vida, através da comunhão, ele mesmo sendo homem, ele era Deus, porque ele tinha essa autoridade diante dele. O Senhor Deus já tinha colocado essa autoridade sobre a vida de Jesus. E Jesus foi esse homem que muitos de nós tentamos até mesmo identificar as qualidades de Jesus em nós, né? Porque quando eu olho assim para mim, eu tenho um temperamento muito estourado, né? Quem está muito próximo a mim sabe como que eu sou. E até mesmo com os meus amigos, né? Às vezes o Emerson está olhando ali, dando risada, porque a gente fica conversando, né, e tal, e vira e mexe as pessoas percebem, né, essa característica, né? Tem irmão que é um pouco mais manso, tem irmão que é mais estourado assim. E uma das características que eu acabo apanhando quando eu olho para a palavra de Deus é nessa característica da mansidão de Jesus, né? Esse homem que veio a essa terra de uma forma tão humilde para pregar o amor, veio para trazer o reino de Deus mesmo para a terra. E o reino de Deus,
ele é constituído dessa característica do amor. A justiça de Deus, ela comprova o seu amor através da vida de Jesus. Porque quando nós olhamos para nós, homens e mulheres pecadores, e nós olhamos para esse Jesus que entregou a sua vida e nos justificou, nós conseguimos comprovar, pela própria vinda do Senhor, que a justiça de Deus, ela revela esse amor que foi expresso através da vida de Jesus. E o Senhor, ele se doou de uma forma para que nós pudéssemos também nos doar pelo reino dele. Então, antes dele ser tirado da terra, tirado do meio ali dos seus discípulos, ele começou a ensinar. Ele começou a ensinar para a sua igreja. Por quê? Quando Jesus ele morreu, muitos daqueles seguidores, principalmente aqueles que estavam um pouco mais distantes, aqueles que não tinham a intimidade que hoje nós temos ao ter a certeza de que Jesus, ele morreu, ressuscitou e deixou o Espírito Santo dentro de nós. Hoje nós temos essa condição de saber, de sentir o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos essa oportunidade de viver esse Espírito dentro de nós. E aquele povo, naquela época, eles ainda não tinham tido esse contato. Eles ainda não tinham tido o contato deliberado da forma como Deus entregou o Espírito Santo através de Jesus na nossa vida. Então, ele começou a pregar para essas pessoas, ele começou a ensinar para elas, depois da sua ressurreição, que ele seria tirado, mas que ele deixaria esse Consolador. E esse Consolador, o Espírito Santo, que foi manifesto no livro de Atos, através do Pentecostes, que tanto foi falado aqui, tanto foi mencionado durante essas ministrações, esse Espírito Santo ele foi derramado sobre toda a carne, cumprindo aquilo que os profetas do passado já tinham profetizado, O próprio profeta Joel, que é o mais conhecido nessa forma de falar a respeito do Espírito Santo, que seria derramado sobre toda a carne, e até mesmo por Davi, que Davi ele teve essa revelação do Senhor, que da descendência dele se levantaria aquele que reinaria para sempre. E Jesus é esse homem. Você deve se alegrar nisso, porque o Senhor, ele foi colocado como Senhor de tudo e de todos. Ele é o Deus que manifesta esse poder, e hoje ele nos deu a oportunidade de manifestarmos esse poder dele aqui na terra. Então você tem algo muito precioso dentro de você, que é esse Espírito Santo. Coisa que o mundo não tem, coisa que as pessoas lá fora, elas buscam a todo momento um consolo, a todo momento elas buscam alguém a quem elas possam se apegar no momento de aflição, mas o Senhor, ele deixou isso. Ele deixou isso para nós. Ele deixou essa certeza de que quando nós morrermos, a morte não vai nos parar. Nós viveremos eternamente, e isso é algo que queima em meu coração, isso é algo que tem que queimar no teu coração, porque essa promessa do Senhor, ela vai ser manifesta através dessa próxima volta de Jesus, que é o que nós vamos falar aqui nessa noite, amém? Então, os primeiros atos do Espírito Santo, eles começaram ali na igreja, durante aqueles 40 dias, os primeiros 40 dias ali da ressurreição de Jesus, ele começou a ensinar essas pessoas, a quem ele se assentou à mesa e a quem ele começou a, através da vida dele, anunciar essa graça maravilhosa que até então não havia sido revelada da forma como nós temos essa revelação hoje. Porque até então, nós sabemos que o povo, eles receberam essa promessa de Deus, e lá desde o antepassado, desde dos profetas, até mesmo antes de chegar a profecia de que esse Messias chegaria e derramaria esse Espírito Santo, o povo, ele já recebia a graça de Deus. Só que a graça de Deus, ela era manifesta de uma forma como não é manifestada hoje. Essa graça de Deus, ela alcançava aquele povo ali, mas era um povo tão murmurador que eles queriam a lei. Hoje, quando nós olhamos, colocamos de um lado a lei do Senhor
colocamos do outro lado a graça do Senhor, aquilo que nos tira do lugar para onde nós deveríamos ir, nos coloca num lugar que nós jamais conseguiríamos estar com a nossa justiça própria, de maneira alguma, eu olhando friamente, eu queria receber essa lei do Senhor sobre a minha vida. Porque se eu olhar as minhas obras, se eu olhar a justificação do meu homem, né, eu não teria condições alguma, inclusive de subir num lugar desse. Né, porque quando eu venho ministrar a palavra do Senhor, quando eu tenho essa oportunidade, eu tenho um grande temor, mas acima de tudo, eu olho para aquele que é a minha justificação, que é Jesus. É o Senhor que me justifica. Porque se Deus ele olhar para mim e para você, querido, com o olhar dele de justiça, se ele não vê a pessoa de Jesus de braços abertos na nossa frente, já era, acabou. A gente não tem chance alguma diante de Deus. E tudo isso foi falado e expressado ali na igreja primitiva, através desses homens de Deus, porque o povo estava até mesmo assustado com essa questão da promessa do Espírito Santo, porque eles estavam perdidos depois que Jesus morreu, né? Então Jesus morreu ali e se cumpriu o que já havia sido dito por Davi, né? Porque Davi, ele quando teve esse discernimento, essa revelação de Deus no seu coração, ele disse que o Senhor Jesus se assentaria à direita de Deus, que o seu corpo não provaria da corrupção, que o seu corpo não provaria da decomposição. Se eu cair aqui hoje e morrer, queridos, não vai dar um dia para começar a apodrecer, porque nós estamos nesse processo de decomposição. A nossa própria vida já é desse jeito. Se você ficar 3 dias sem tomar banho, você já sabe como é que vai ficar o negócio aí. Então nós estamos nesse processo de morte. Só que o Senhor Jesus, ele provou a morte, não só provou, ele venceu a morte e ele mostrou para todos nós que é possível vencer essa morte. Nós vamos vencer com ele na sua vinda. Essa vinda de Jesus, ela será de uma forma tão gloriosa que nós que tivermos essa oportunidade, né, de não experimentarmos essa primeira morte, que é a primeira e única que aqueles que são salvos em Jesus provarão, né? Porque quem não tem Jesus ainda vai provar de uma segunda morte. Se essa primeira morte já é ruim, eu fico imaginando como deve ser a segunda, com a ausência total de Deus. Porque hoje até mesmo a pessoa que se declara ateu, a pessoa que fala que não acredita em Deus, se ela estiver num voo, querido, e o avião começar a cair, rapidinho ela vai encontrar o destino de chamar pelo nome de Deus. Rapidinho ela vai começar a clamar pelo nome de Jesus. É bem assim, né, Severino? Porque quando você está lá em cima, eu amo avião. A minha esposa tem pavor. Eu gosto de avião, cara. Principalmente quando ele dá aquela despressurizada gostosa, sabe? Nossa, dá aquele negócio, aquele friozinho tão bom, né? E algumas pessoas, elas ficam desesperadas, né? Então você vê o cara quando ele, de fato, ele declara que é ateu, na hora que aconteceu uma despressurização dessa, de saber que a vida dele ali vai acabar sem ter uma certeza de uma vida eterna em Cristo, e essa certeza nós temos para a honra e a glória do nosso Senhor. Então, quando aquele povo estava ainda perdido em suas palavras, em suas ações, do que fazer depois da morte de Jesus, o Senhor, ele vem e se manifesta. E aí a palavra de Deus, ela começa a ser pregada ali no meio daquele povo, né? Porque aquele mesmo povo que ajudou a crucificar o Senhor Jesus, eles ficaram nesse momento se perguntando, o que agora vai acontecer? Ele veio, morreu, acabou, o que vai acontecer? Então, o Senhor, ele precisou fazer essa manifestação, e aquele povo que teve essa primeira oportunidade de ouvir o próprio Jesus, já ressurreto, aquele Jesus que ressuscitou, pregando, eles começaram a questionar Jesus a respeito de uma coisa que não tinha nada a ver com eles, né? Porque quando o Senhor, ele começou a falar em sua palavra, ele disse,
não saiam daqui, não deixem o teu lugar. Vocês vão ser revestidos pelo Espírito Santo. Sabe aquilo lá que João estava pregando e batizando vocês para o arrependimento? Esse arrependimento aconteceu na vida de vocês, agora vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão receber aquilo que os profetas recebiam, porque na visão de todo aquele povo, a palavra que valia ali era o quê? Era a Torá, né, os mandamentos que estavam ali, os 5 primeiros livros ali da Bíblia, e os profetas. Era isso que eles consideravam. Então, por que eles consideravam esses profetas? Porque eles sabiam que o Espírito de Deus repousava sobre a vida desses profetas. Até que veio Jesus com essa promessa e falou. Trazendo hoje para as nossas palavras, ele deve ter falado algo mais ou menos assim, ó. Fica aqui tranquilo, que vocês vão receber esse mesmo Espírito Santo que vocês escutam falar nas Escrituras. E o povo ficou ali esperando. E quando veio esse Espírito Santo, como a palavra de Deus declara, como vento impetuoso, com barulhos de sons e trovões, eu imagino como glorioso foi para aquele povo escutar isso. Porque o povo escutava falar muito do que havia acontecido lá, quando Moisés subiu aquele monte. Porque nós, como seres humanos, muitas vezes temos essa audácia, né, de até mesmo querer desafiar o Senhor. Eu já escutei pessoas batendo no peito assim, falando, olha, se Deus não fizer por mim, eu vou encostar Deus contra a parede. Eu não sei quantos de vocês já escutaram falar isso daí, mas eu já escutei muito alguém falando isso. Tipo, eu vou pressionar o Senhor. Eu vou colocar o Senhor numa condição de que ou Ele me dá, ou eu vou sair da presença dEle, como se fosse muita coisa, né? Como se eu fosse tirar a grandeza de Deus saindo da presença dEle. Eu só tenho a perder se eu deixar essa gloriosa presença. Sou eu quem vou perder, mas as pessoas, elas acabam achando que vão conseguir influenciar Deus através da sua pressão diária, né, de falar que se o Senhor não vier, eu não vou mais fazer a obra do Senhor, eu vou parar. Muitas vezes isso até bate no nosso coração. E algumas vezes nós proferimos isso com a nossa boca. Então o Senhor, quando Ele veio com essa maravilha do Espírito Santo, destruindo tudo aquilo ali, destruindo todos os conceitos, destruindo todos os preconceitos que já haviam sido estabelecidos sobre o Espírito Santo, porque cada pessoa, e isso nos dias de hoje, acontece muito. Cada hora você escuta uma pessoa falando uma notícia diferente. Cada hora alguém está procurando um jeito de maquiar o Evangelho. Cada hora alguém está querendo pregar um Evangelho diferente desse que está sendo pregado aqui. Desse que está sendo ministrado a cada dia sobre a tua vida. Você escuta centenas e centenas de pregadores. Se você abrir o YouTube hoje, provavelmente, né, dependendo se você escuta alguma mensagem de outros pastores, de outras igrejas, provavelmente as suas recomendações já vai vir uma ministração dessas igrejas. E as pessoas, no nosso dia, elas estão meio que cansadas de escutarem isso. Elas precisam começar a ver a vivência desse Evangelho na nossa vida. E essa vivência, ela se dá por esse Espírito Santo. Então, quando aquele povo começou a ver aquele Espírito Santo, o Espírito Santo descendo ali, línguas sendo repartidas ali no meio deles, eles ficaram, a Bíblia nos fala que eles ficaram, inclusive, atônitos, né? Eles ficaram ali perplexos com tudo aquilo que estava acontecendo. Porque imagina, eu já tive a oportunidade de arranhar no inglês com algumas pessoas do exterior. Cara, você se perde totalmente. Você se perde. Sabe, tipo, às vezes já cheguei a falar com um indiano que o inglês dele é pior que o nosso. Mas você se perde, você se embaralha. E ali no meio daquele povo, o entendimento, ele começou a ser de uma forma tão poderosa, que mesmo eles falando aquelas línguas ali repartidas, como a palavra de Deus fala, eles estavam entendendo cada um no seu idioma. Então imagina, você conversando com um indiano, você estaria falando, sei lá, talvez o inglês ou hindu, né, porque lá é bem misturado. Você falando em português lá, porque a Bíblia nos fala que
nesse final dessa festa de Pentecostes, né, que é uma sequência aí de 3 festas que foram ministradas aqui para a gente, no final desses dias, as nações, os judeus que já estavam espalhados pelo mundo, eles se reuniam todos ali em Jerusalém. Eles ficavam ali e começavam a glorificar o nome do Senhor com as suas famílias. Então, pessoas de parte de todo mundo, né, o Senhor, Ele é tão poderoso que Ele esperou se reunir todas essas pessoas, e uma das coisas que o pastor ministrou aqui, que eu fiquei até imaginando como seria, né, que a gente fica muito falando sobre, o Senhor Jesus só vai vir quando o evangelho for pregado a toda criatura, né? A gente fica, muitas pessoas ainda ficam se baseando nisso para tentar justificar a sua vida de erro lá fora. Né? Então fala assim, eu não vou ter tanto compromisso agora com Deus, porque ainda vai demorar um pouco Jesus voltar. O Senhor, para derramar esse Espírito, Ele fez um mover ali, que pessoas de todas as nações estavam em um só lugar. Queridos, naquela época não existia tecnologia, naquela época não existia os meios de comunicação que nós temos hoje. Imagina hoje, se o Senhor não consegue, se Ele quiser de uma hora para outra, assim, num estalar de dedos, conectar todas as tecnologias do mundo e declarar que o Senhor Jesus está voltando, e aquele que se arrepender e confessar o nome do Senhor será salvo. É isso que me alegra, porque esse Deus Todo-Poderoso, Ele fez esse milagre lá no passado, com todo esse povo reunido, para mostrar que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, sobre todo o povo, sobre toda a tribo, sobre toda a nação. E isso até hoje é manifestado em nosso meio. Então o Senhor, quando Ele trouxe essas pessoas e houve aquele derramar do Espírito Santo, que essas pessoas começaram a até mesmo questionar se os irmãos estavam embriagados, né? Porque você imagina, não tinha aquele mover não era costume ali entre o povo. O pessoal se reunia para comemorar essas festas, mas não há relatos de que havia uma manifestação do Espírito Santo de Deus como houve nesse dia de Pentecostes. Então o povo começou a olhar aquelas pessoas como se elas estivessem embriagadas. E realmente, quando você se permite a manifestação de Deus, dependendo como você se lança diante do Senhor, parece mesmo que você está embriagado. Tem pessoas que caem, eu já caí, sabe, tipo, pessoa passar o vento aqui do meu lado, já caí na presença de Deus. Tem gente que fica parado. A manifestação do Espírito de Deus, ela é uma manifestação diferente para cada tipo de pessoa. Então eu acho que aqueles irmãos que tiveram essa manifestação um pouco mais explícita ali, né, eles mesmos entre eles começaram a achar que eles estavam embriagados, né, e começaram a criticar. Até que Pedro, ele começa a fazer uma pregação. E essa pregação, ela precisa estar ativa nos nossos dias, querido. Porque Pedro, quando ele começa a falar a respeito do Espírito Santo, que foi essa novidade para aquele povo, quando ele começa a falar dessa graça de Deus, que até então aquele povo ainda não tinha sentido, não tinha vivido na pele aquilo de uma forma sobrenatural, como eles estavam vivendo, Pedro, ele começa a pregar também sobre a questão do arrependimento. Porque aquelas pessoas até então, elas olharam apreensivas, porque elas viram o Senhor sendo tomado, né? O Senhor foi tomado ali entre as nuvens, e eles ficaram todos maravilhados ali, aquela cara de bobo, né? Quando você olha para o céu assim, vê aquela maravilha, seja um pôr do sol que você está admirando, que é uma coisa que eu gosto muito, ou seja, mesmo as estrelas que você está admirando numa noite. Aquele povo, ele ficou maravilhado quando o Senhor foi tomado nas nuvens. E eu acredito mesmo que foi uma visão muito gloriosa. E aí eles começaram a olhar atônitos, né, apreensivos com tudo aquilo que estava acontecendo. E quando eles receberam essa descida do Espírito Santo, Pedro, ele começa a falar para eles
que tudo aquilo que estava acontecendo já era cumprimento das profecias, de que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então eu não sei se hoje nessa noite você ainda não tem recebido essa manifestação do Espírito Santo na tua vida. Eu quero declarar sobre você que o Espírito Santo ele faça essa morada e essa manifestação, porque talvez aí no teu coração nessa noite você esteja com uma dureza. Você não esteja permitindo que o Senhor faça a obra que Ele tem que fazer na tua vida, querido. Permita-se que o Senhor trabalhe, se entregue ao Senhor. Porque eu já fui muito nisso, de olhar a manifestação do Espírito Santo, olhar tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor, o trabalho de Deus, e ficar com o meu coração fechado, com o meu coração endurecido, achando que o tempo do Senhor para mim seria daqui a 5 anos, seria daqui a 10 anos. Querido, a gente não tem certeza de que a gente vai sair daqui desse prédio hoje. Quanto mais você está prolongando o mover de Deus sobre a tua vida, prolongando que essa graça ela te alcance de forma tão sobrenatural, que o Espírito Santo seja manifesto, como foi manifesto na vida desses irmãos. E Pedro, ele continua essa pregação falando para aquele povo sobre esse Jesus. Ele começa a falar da alegria desse Jesus que aquele povo mesmo ajudou a matar. Aquele povo ajudou a tirar a vida, aquele povo colaborou para que esse mesmo Jesus, que agora eles estavam assustados porque viram que realmente era o Filho de Deus, Pedro ele começa a pregar uma verdade do Evangelho que muitos de nós acabamos desconsiderando. E o pastor ministrou aqui que foi algo muito poderoso a respeito disso, que nós falamos sim das boas novas, e é uma bênção falar das boas novas do Evangelho. O Evangelho ele traz essas boas novas, mas tem uma parte também que nós não podemos esquecer. Qual que é a má notícia dessas boas novas? A má notícia, querida, é que o meu pecado e o teu pecado é quem matou Jesus. Não há o que eu ou o que você possamos fazer para que isso mude o curso da história. Foi o meu pecado. Sabe, cada dia que eu não dou lugar ao Senhor, cada dia que eu rejeito essa palavra de Deus na minha vida, eu estou matando um pouco esse mesmo Jesus que já ressuscitou. Com o meu pecado eu estou mostrando e reafirmando que eu quero a morte desse Jesus. E foi isso que aquele povo já havia feito. E aí quando eles estavam assustados, Pedro, com toda a autoridade, ele começou a falar dessa maravilhosa graça, mas ao mesmo tempo apontando para aquele povo que o nosso pecado é quem matou Jesus. O nosso pecado é quem levou o nosso Jesus a ser crucificado. Mas a boa notícia do Evangelho para mim e para você nessa noite é que Deus, Ele amou o mundo, Ele nos amou de tal maneira que Ele mesmo fez questão de entregar o seu Filho Jesus para que eu e você que nele creia não pereçamos, mas tem a vida eterna. Então se alegre nessa noite, porque o Senhor tem essa vida eterna para você. E aí, quando Pedro, ele começa a falar a respeito dessa vinda, desse Jesus, que foi morto em consequência do nosso pecado, ele começa a apontar para a vinda gloriosa de Jesus, que é uma vinda que a igreja dele está esperando, que eu e você estamos esperando. Eu oro, querido, para que o Senhor não me deixe provar a morte, sabe? Eu quero ver a coisa, cara, deve ser uma coisa muito louca, provar do arrebatamento. Eu quero fazer parte dessa geração, eu quero fazer parte, eu quero que o meu filho, hoje mesmo eu vinha conversando com o Benício ali, né, e eu creio tanto nessa questão da família, né, que eu vinha falando para ele aqui assim nas minhas costas, ó, cada um toma a sua cruz, né, e eu estava vindo com ele aqui nas costas assim, e falando para ele, né, falei, ó, te prepara que quando você tiver o teu filho, você vai fazer a mesma coisa com ele. Eu não vou conseguir fazer porque eu já vou estar velho, né, porque hoje com 35 anos eu já estou sentindo cada dor que... Misericórdia, eu não fico imaginando eu com 45, 50, 60 anos como é que vai estar. E aí,
uma das coisas que eu sempre ministro para o meu filho em casa, a Raíssa também ministra muito para ele, é a respeito da vinda de Jesus. Se você perguntar ali para o Benício, o que vai acontecer com a gente depois que morrer, ele vai falar, né? Que a gente vai para o céu. Ele tem tanta certeza nisso, que a gente vai viver a vida eterna, vai ter essa vida eterna, que às vezes eu apanho. Eu apanho com o testemunho que ele dá. Porque esses dias mesmo eu estava lá, eu compartilhei com alguns amigos aqui, e com familiares, né? Vira e mexe, está dando umas crises de ansiedade aí. Eu não sei quantos de vocês já tiveram isso. A Kátia, eu tenho liberdade de falar que a Kátia, ela compartilha comigo a respeito disso, né? A Kátia sempre fala a respeito disso comigo. E uma das coisas, esses dias, me deu uma dessas crises, cara. E sabe uma das coisas, além do chá que minha sogra é uma bênção, gente. Ela, pastora, ó, se precisar de chá, consulte, viu? Me passou um chá lá, rapaz, que, meu Deus do céu, o negócio ele apaga, viu? Ele apaga, ele só não apaga pecado, mas você, na hora de dormir, é uma bênção. E aí, uma das coisas que, no meio de uma dessas crises, eu comecei a trazer à memória, né, como a palavra de Deus nos fala, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, foi essa convicção que eu escuto meu filho falar a respeito de quando nós morrermos. Porque ninguém quer morrer, irmão. Você quer ir para o céu, cara. Você quer. Quantos querem ir para o céu aqui? Levanta a mão aí. Todo mundo quer ir para o céu. Quem quer morrer? Vou até baixar a minha aqui para não se cumprir agora, cara. Ninguém quer morrer, querido. A gente quer mesmo viver uma vida bem com Deus aqui e ir para o arrebatamento. Só que muitas vezes nós acabamos não cumprindo isso que o apóstolo ele fez, né, de falar dessas boas novas, falar dessa má notícia que as pessoas precisam ter ciência, porque hoje, infelizmente, as pessoas estão deixando o evangelho do Senhor muito barato. É um evangelho fácil, sabe? É um evangelho só de benefícios. Tem muito benefício servir ao Senhor, querido. Eu, graças a Deus, fui criado, né, ouvindo o evangelho do Senhor. Eu tive essa oportunidade, como eu vejo alguns aqui que têm essa oportunidade de não ter provado de toda essa tranqueira aí que o mundo está falando para você que é certo, né, que nós vamos entrar agora nessa próxima semana aí num embate espiritual, que se nós como igreja do Senhor não nos posicionarmos, nós estamos sendo coniventes com isso, que é essa festa maligna aí chamada carnaval. E nós precisamos anunciar o evangelho para essas pessoas. Nós precisamos declarar que esse Jesus que veio à terra, que morreu por nós, que ressuscitou, ele está vivo, está à direita de Deus e virá buscar a sua igreja, virá buscar esse povo santo, esse povo escolhido, esse povo separado para a honra e a glória dele. Então que você nessa noite saiba que o Senhor, ele te chamou para uma obra gloriosa. Ele te chamou para trazer as boas novas do evangelho, para alertar o povo sobre o pecado, para alertar o povo sobre esse caminho que eles estão a passos largos para o abismo, e anunciar esse verdadeiro evangelho, esse evangelho que liberta, esse evangelho que restaura casamento, que restaura família, esse evangelho que é o poder de Deus. Não fale apenas das bênçãos do Senhor, porque as bênçãos dele serão consequências de você ter uma vida em santidade, de você ter uma vida alinhada com os propósitos de Deus sobre essa terra. Mas saiba nessa noite que o Senhor, ele te chamou para que você gere outras pessoas. Ele te chamou para que hoje você se coloque diante dele como aquele que coloca a mão na obra do Senhor e não abandona. Não abandone o seu ministério, não abandone o seu chamado, não abandone aquilo que o Senhor já revelou no teu coração. Não endureça o teu coração hoje, nessa noite, para aquilo que o Senhor já tem te alertado, para aquilo que o Senhor já tem te falado. Amém, queridos?